esse áudio contando uma revelação que Deus me deu essa madrugada, do dia 7 de dezembro de 2023. Nós estamos no propósito dos 21 dias de Daniel, no grupo Quarto de Guerra. E o grupo de oração, né? O propósito foi o propósito que Deus revelou para dezembro, do dia 1 até o dia 21 de dezembro. E esse propósito, cada irmã escalada no grupo, ora 3 vezes ao dia no grupo, deixa a palavra e um louvor. Cada dia uma escala. E todos nós que estamos participando temos que orar 3 vezes ao dia, individualmente, sem precisar gravar. E essa madrugada eu orei à meia-noite e pouca. E depois o Senhor me despertou novamente, 4 horas da manhã. E eu orei novamente. E aí, quando eu tirei a palavra, saiu em Isaías 24. Fiquei um pouco pensativa. O Senhor castigará o mundo. Os irmãos que puderem ler essa palavra vai ver o que está escrito, do que o Senhor está falando nessa palavra. Só o título já deu para saber. Eu não vou ler para o áudio não ficar longo. Mas quem puder ler, Isaías 24. Fala sobre uma grande destruição sobre a terra. E aí eu tive a revelação. Foi depois das 2 orações. Eu acredito que a revelação foi das 5 da manhã em diante. Eu só não consigo calcular a hora. Porque até a hora que eu acordei, 8 da manhã, eu ainda estava tendo a revelação. E eu fiquei tão cansada, foi tanta luta, foi uma guerra tão travada, que eu fiquei na cama sem conseguir levantar e dei mais um cochilo e voltei à revelação novamente. Meu celular despertou, eu desliguei o celular e tornei novamente a continuar tendo a revelação. E fiquei muito preocupada, assim. Falei com o Senhor, né? E o Senhor me guiou a estar gravando, porque eu acredito que precisa ser passado adiante. E agora eu vou falar. Eu sonhei, assim, que nós estava tudo reunido em um lugar, né? As pessoas estavam reunidas, assim. Eu estava como se fosse em um sítio, com muitas pessoas queridas. E as pessoas estavam comemorando. Era como se estava tendo uma comemoração no mundo inteiro. Eu não sei se era o Natal, se era o Ano Novo, ou se era alguma outra festa que envolve, assim, o mundo. Alguma celebração. E, de repente, vinha aquela destruição, assim. Eu via como se saísse do mar. O Senhor fazia eu contemplar essa visão, assim, vindo do mar. Muitos demônios. Ao mesmo tempo, eles eram homens. Só que no corpo deles, a armadura deles era como um monte de pelos pretos. Assim, peludos mesmo, assim, tipo cabelos, mas pelos, assim, caídos, de mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento, no corpo todo deles. E eles eram homens fortes, grandes. Eles pareciam até mesmo, muitos deles gigantes, assim, de 2, 3 metros de altura. Eles eram homens muito grandes, mas eram muitos. Ele tinha deles por toda parte. Eles vinham saindo do mar assim e invadindo o mundo. Não era só o Brasil, era o mundo. O Senhor fazia eu ver essa visão. Da onde eu estava, eu conseguia contemplar a terra toda sendo invadida por esse exército. E era muito numeroso a quantidade deles. Saíam todos do mar. E eles começavam a matar as pessoas. E eles matavam. E aí eu já corria, já escapava deles.
começava a avisar as pessoas e as pessoas começavam a correr e eles atacavam as igrejas. Eles atacavam todas as igrejas que eles encontravam. Eles saíam matando as pessoas. E eu via que muitos deles também morriam. Muitos deles também caíam mortos. E aí eu corria, eu tinha uma velocidade para correr, para fugir deles. E eu chegava até a congregação que eu congrego. Eles tinham matado muita gente. Eles tinham matado muita gente. Eles tinham matado os dirigentes. Eles tinham matado muitas pessoas das igrejas, das sedes, as pessoas que estavam nas ruas, nos postos de saúde, nos hospitais, nos mercados. Eles invadiam, assim, muitos lugares. Algumas casas eles não conseguiam entrar, porque as portas daquelas casas eram umas portas muito duras. Parecia que travava. E eu me lembro que eu via um irmão, que ele já foi meu pastor, assim, meu dirigente, e ele foi diácono e agora ele é presbítero. De muitos ele sobrevivia e ele ficava guiando o povo, né? Eu não vou estar citando o nome das pessoas que eu vi nessa revelação, não, porque eu vou compartilhar esse áudio e eu não acho necessário ficar colocando o nome das pessoas, porque tem pessoa que não gosta, né? Mas eu via esse irmão, e hoje ele é um presbítero do nosso ministério, e ele guiava esse povo. Deus escolhia ele assim, sabe? E ele começava a levar muitas pessoas assim. Ele ia passando assim, Deus ia dando estratégia para ele, e ele ia guiando muitas pessoas. A gente ia fugindo deles. E a gente entrava por lugares assim, como se fosse labirintos, ia passando, ia passando, ia passando. Ia ficando cada vez mais difícil, mas a gente conseguia fugir dele. Chegava um momento que aquele povo se espalha, alguns ficavam para trás. E aí depois, mais na frente assim, a gente conseguia se encontrar novamente em um ônibus. E esse presbítero, ele conseguia falar com o motorista e colocar aquelas pessoas dentro daquele ônibus, ficava super lotado. Era um ônibus muito grande, comprido, estreito. Nunca vi um ônibus daquele, parecia um trem, ao mesmo tempo parecia um ônibus. E ele levava a gente tipo para uma outra cidade, que eles já tinham passado por lá, muitos deles estavam mortos. Irmãos, era pilhas e pilhas de mortos daquele exército. E muitas pessoas mortas pelas ruas também. Eu lembro que eu vi aquele ônibus passando por cima, porque não tinha estrada. Tinha muitas estradas desbarrancadas, assim, destruídas. E pilhas daqueles homens mortos, daquele exército, aqueles pelos assim, sabe? Dava para ver aquelas pilhas. Eles eram todos pretos. Não tinha de outra cor. Todos eles eram pretos. E eu via pilhas e pilhas deles mortos, porque eles eram muitos. E muitos mortos, pessoas também caídas pelas estradas. E aí aquele ônibus ia passando. E aonde a gente encontrava uma pessoa viva, a gente ia pegando e colocando dentro do ônibus e levando. E aí chegava num certo lugar, apareciam alguns deles. Aí a gente fugia do ônibus. Antes deles atacar, a gente fugia. E aí a gente novamente se espalhava. E aí eu me lembro que eu ia para um certo lugar. E era como se fosse uma igreja. E eu encontrava alguns obreiros e obreiras que estavam refugiados ali. E tinha chuveiro, porque, tipo, ali já fazia dias que a gente estava assim, fugindo. E aí os obreiros falavam para mim, né? Pode tomar um banho ali, ó, entra lá, troca sua roupa, tem roupa ali, tem produto de higiene.
toma um banho e come alguma coisa. E aí eu fazia isso, só que depois a gente tinha que sair de lá. Nós não ia ficar lá porque ia ser atacado lá. Lá ainda não tinha sido atacado. Aí eles falavam, ó, só que nós não vai poder ficar aqui porque eles estão vindo pra cá. E aí nós fugia novamente. E aí eu encontrava meu filho e meu irmão, né? Eu encontrava eles e a gente ficava junto. E aí a gente ficava em um caminho bem estreitinho, assim, que tinha algumas árvores. E aí depois eles vinham na nossa direção. Aí quando eu via aqueles cavalos, barulho dos cavalos, que eles estavam, dessa parte já estavam de cavalo, formava aquele batalhão, aquela cavalaria, e eles estavam vindo para destruir as pessoas. Aí eu falava pro meu irmão e pro meu filho para nós subir em cima das árvores, que eles não iam ver a gente. Só que quando eu olhava para trás, eu via aquelas portas, várias portas assim, daquelas portas que estava blindada. Era como se ninguém conseguisse abrir aquelas portas. E de repente eu tinha um instrumento de sopro na mão e o meu filho assoprava. Quando o meu filho assoprava aquele instrumento, o meu filho mais velho, era como se a terra, o chão assim, ele descia para baixo, pro abismo, e ele tinha o poder de subir novamente e equilibrar. E aquele som daquele instrumento alcançava a terra, o mundo. E aí o meu filho pegava e falava assim, mãe, você viu isso? Aí eu pegava e falava, vi. Aí eu falava, empresta aqui para mim. Aí ele me emprestava e eu começava a assoprar aquele instrumento. Quando eu assoprava, a terra subia novamente também, mesma coisa. E equilibrava o chão. Então era como se eu falasse assim para o meu filho, ó, se a gente, enquanto a gente assoprar, eles vai vir, vai cair tudo no buraco. Aí a gente assopra de novo, a terra sobe e eles vai ficar lá dentro do buraco da terra. E a gente sobe a terra de novo. Aí o meu filho gritava e falava assim, para todos os moradores da terra, né? Se abrigar dentro das casas que estavam com as portas blindadas. Entra para dentro das casas, porque o povo estava disperso. O povo estava distraído. O povo estava, assim, nas ruas. Muita gente não sabia ainda que estava acontecendo aquilo. Não estava preocupado, estava andando pelas ruas, estava nas lojas comprando. Estava, assim, distraídos. Não estavam abrigados. E ali nós falava, né, com a boca naquele instrumento para toda a terra ouvir. Eu acredito que seja o celular, que seja essa oportunidade que nós estamos tendo de proclamar. Porque a única forma da gente conseguir atingir a terra inteira, alcançar o mundo inteiro, é através das redes sociais. Então você que pegar esse áudio, compartilha. Né? Eu não estou aqui para ficar famosa, até porque eu não estou mostrando minha imagem. Mas é bom compartilhar as revelações de Deus. Se você tiver canal, puder colocar no seu canal, compartilhar no seu WhatsApp. Porque, meus irmãos, eu creio que vai vir sim. Porque quem me conhece, para a glória de Deus, sabe que todas as revelações que Deus me deu e me dá, têm se cumprido. Né? Tem outras revelações aí que já foram compartilhadas. Né? Outras revelações profundas que Deus me deu se cumpriu. E eu estou contando essa porque eu tenho temor de Deus. Não vou guardar para mim. Tenho temor de Deus. Quando Deus me dá essas revelações, eu sei quando é revelação de Deus. Porque sinto o meu corpo debilitado quando é revelação de Deus. E o que aconteceu? Nós entramos por uma daquelas portas, batemos em uma daquelas portas. E aquela porta se abriu automaticamente. E eu e meu filho entramos para aquela porta e aquela porta se fechou novamente, se travou. E aí dentro daquela porta tinha mais 7 portas e a gente foi passando por todas. Até chegar na última e aquelas portas se travar. Então eles não conseguiram pegar a gente. Eu acordei dentro daquela casa procurando um lugar, eu e meu filho procurando um lugar para a gente ficar. E foi muito pesado, meus irmãos. Então, você que não está orando, busca a Deus. Você que não está jejuando, busca a Deus. Você que não está lendo a palavra, busca.
porque tá para acontecer algo muito, muito, muito pesado. Eu não sei se vai ser no mundo espiritual ou se vai ser no mundo físico, mas que vai acontecer algo muito pesado no mundo, enquanto muitas pessoas estiverem distraídas, comemorando festa. As pessoas estão dispersas, estão mais preocupadas com as festas, de comprar, de gastar, de vender, de negociar, do que de buscar Deus, do que de estar atento, de que tá percebido. Não é tempo de guerra, é tempo de estar dispersado, desperto. Não é tempo de estar disperso. É tempo de despertamento. Porque essa palavra de Isaías 24, que eu li na madrugada e depois tive essa revelação, falou de destruição na face da terra. Então fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus dê sabedoria. Peço que lembrem de mim nas suas orações, porque eu estou bem debilitada. Puxou bastante a minha energia espiritual e física. Eu quase não consigo levantar da cama depois dessa revelação. Que Deus tenha misericórdia da humanidade.